Muito bem, começando mais um Vox Podcast. Hoje, novamente aqui com a galera da ETEC, o Hélio, o Plínio. Isso aí. Tudo bem com vocês? Caminhando como sempre. Tudo certo. Contra o Novamente. vento? Tamo aí. Ou Isso aí. mais ou menos? Cada dia tem uma O vento movimento bate de, diferente. o né? vento bate de um lado, né? Tem vezes que Isso aí. pega de lado, dá uma chacoalhada aqui, lá. Mas E o vamos lá. assunto hoje vai interessar demais para você, empresário, comerciante, prestador de serviço, que precisa de mão de obra. A gente vai falar sobre estágio, né? Como que isso pode ajudar você na sua empresa, tá bom? Perfeito. Correto? Correto. Perfeito. Muita coisa boa, então. Muita coisa legal. Então fique aí, não saia que a vinheta vai subir. Muito bem, já estamos de volta. Plínio, Hélio, Isso aí. ETEC de Ibaté. Vamos falar hoje sobre estágio. Antes disso, só um adendo, né? Para você aí que está acompanhando os nossos podcasts, é importante que você comente. Coloca aí se está gostando, se não está gostando também, para que a gente possa direcionar um pouco mais o nosso conteúdo, né? Sugestões até, né? Sugestões, De assuntos, críticas. é bom, A gente não liga, não. A gente, na verdade, quer muito isso para produzir um negócio que seja útil para vocês. E hoje eu tenho certeza que essa questão do estágio vai ser muito útil Opa. para resolver vários problemas, a gente chama de dores, né? Vários problemas aí que os empresários têm com relação à mão de obra. E eu acho que a gente, sem enrolação, já vamos direto para o assunto, Sim. né? Opa. E como é que funciona o estágio pela ETEC, né? Que é o que a gente trouxe hoje aqui, Plínio. É assim que fala ou tem um nome do programa? Como é que é? Não, é estágio mesmo. Nós temos o Aprendiz Paulista, né? Uhum. Que tem ali duas modalidades, né? Ah, Tanto o estágio quanto o menor aprendiz. tá. Mas eu vou deixar hoje um pouquinho o Hélio falar um pouquinho sobre esse assunto e eu entro nesse viés com uma outra roupagem. Por que eu digo isso? Uma que o Hélio vem aqui e fala pouco. Depois ele chega lá e fala assim, poxa, só você fala. Então, primeiro eu vou deixar esse... Não é brincadeira. É por isso que o Hélio tá ali assim, ó. É porque Tá o preparando a voz. o Hélio é o personagem principal dessa ação, ou seja, um dos atores principais dessa ação, e ele que está em contato com a empresa, ele está em contato com o jovem, o contrato é formado ali junto com ele, então é legal ele falar dessas especificidades aí Ele é o do pivô. assunto. O Hélio é o pivô central do negócio. Você que gerencia a coisa, né? Na verdade, até o professor Pilino falou em outras oportunidades, né? Ali a gente trabalha em conjunto, cara. Sim. Um ajudando, se o Hélio não tá, o Plino resolve, o Plino não tá, o Hélio, o professor Godoy acima sempre, né? É o pilar aí, os demais que trabalham com a gente, que também não... A gente vai trazer aquilo que você Sim, falou, tem né? que trazer O pessoal todo mundo. da equipe, os próprios professores que se disponibilizarem, tiverem interesse, a gente traz. Essa questão do estágio, ela é importante porque, né? Fala que o estágio é um ato, né, educativo escolar. Uhum. Porque o estágio ele é a continuação daquilo que o aluno realiza e desenvolve dentro da escola. Sim. Lá é a base teórica, né, a base intelectual, a formação do currículo intelectual do aluno. Havendo possibilidade para ele, dentro da empresa, Aham. aquilo que ele está aprendendo, teoricamente, ele consegue trazer para a prática. E Exato. dentro do ambiente do trabalho. E da área ao qual ele está estudando. A teoria na escola e no estágio prática. Prática. E dentro do ambiente. Aquela área que ele escolheu. Um exemplo. O aluno está lá estudando administração. Aham. Ok, toda a base teórica, técnica, vai ser passada para ele. Aham. Mas a prática, O dia a dia. o dia a dia. Os detalhes do dia a dia, até numa das empresas que a gente hoje visitou para bater um papo, para falar de estágio. Esse foi o assunto, né? O tema. Quando vai lá. E Mas, qualquer empresa. Olha Bom, estrategicamente como que é legal esse ecossistema, o Gil. As empresas hoje de pequeno, médio porte, microempresa, seja o que for, ele necessita de mão de obra. Só que essa mão de obra hoje ela acaba sendo o quê? Cara para ele muitas vezes. Porque ele não tem uma demanda alta e ele tem que ter aquele profissional disponível para poder fazer essas ações. sim. E hoje um estagiário ele acaba sendo um baita do negócio. E não é um baita de negócio de exploração, é um baita de negócio para ambos. Para os dois pro lados. tripé. Para os dois lados. Exato, porque o jovem, ele vê a parte teórica, e muitas vezes na hora que nós estamos desenvolvendo essa teoria e tentamos simular muito a prática, ele não consegue conectar as coisas, porque ele não vivenciou aquilo. Não é uma experimentação. Ou seja, por mais que eu estou comentando ali,
e que para mim é claro aquilo, porque já vem as experiências que eu tive com isso, para o jovem não. Ele fala, cara, não estou vendo sentido nesse Como negócio. que é isso na prática? Não estou vendo né? sentido. E aí, quando ele vai para o estágio, é muito legal que o feedback vem. Poxa, professor, aconteceu tal situação lá. Se então tivesse entrado isso na legislação, ou se nós tivéssemos feito o contrato, ou se tivéssemos feito, não teria dado errado. E aí ele já vem com essas. Ou ele falou, poxa, nós temos essa dificuldade lá na empresa. Talvez se eu tivesse essa divulgação, dessa maneira, poderia aumentar as vendas. Então ele começa a encontrar, né, o tripé forma. Sim. O aluno fica mais assíduo na escola, porque tem lógica. Interesse. A escola é algo agora, é um movimento que, poxa, realmente isso tem lógica, né? Ele consegue assimilar muito mais essa informação porque ele está vivenciando. É o que eu senti na universidade quando eu fiz. Sim. Então, quando eu fiz a universidade, minha primeira graduação, foi nesse sentido. Falei, poxa, cara, eu estava numa área de suprimentos e tinha uma disciplina lá que era específica disso. E o PPCP, MRP, tudo aquelas coisas. Cara, isso não tem nada lá, vou implantar tudo isso lá. Foi Os administração? modelos matemáticos, a primeira foi administração. Foi lá que a gente se conheceu, lá na Uniara? Ou não? Cara, acho que pode ser, né? Eu fazia economia Busão, lá. né? É verdade, fazer economia. Fazia economia. É verdade, acho que foi no busão. É. Busão, das 5h30 da tarde, e depois chegávamos quase 11, meia-noite. Quando o depois, busão chegava, quando né? funcionava, né? Parava ali na... Meu isso. Deus do céu. Ah, quanta energia, né? Mas estamos aí. Pois é, não morremos, sobrevivemos todas essas tempestades. Foi isso que nos né? deixou mais forte, né? Exatamente. E olha que legal, né, Gil? Então prática funciona, é- cara. A Funciona. prática é espetacular. E que nem eu ia perguntar antes de você entrar nesse assunto, você já falou mais ou menos, qualquer empresa pode ter esse estagiário lá? Sim, a questão do estágio, ele é um pouco mais flexível, né? O aprendiz paulista já é um pouco diferente, né? Porque é lei, na verdade é lei, né? As empresas têm essa cota para cumprir, e aí tem toda uma parte que envolve outras situações, né? Tem questão de idade, questão de horário. O estágio é um pouco mais flexível. Né? Porque nós temos alunos que têm disponibilidade à tarde, nós temos alunos que têm disponibilidade de manhã e os alunos com disponibilidade à noite, mas não podendo passar, lógico, após as 22, né? Sim. E quando a gente pensa na questão do estágio, que a gente falou que é essa questão da teoria com a prática, no ambiente e área ao qual o aluno está estudando, para o empresário também é fundamental. Porque se você pensar um empresário que está com deficiência de mão de obra, ok? Ele trazendo o aluno para dentro da empresa, ele passa a vislumbrar no aluno também novas oportunidades para que ele comece a definir. Eu conheço histórias de estagiários, né, que, assim, estudando, entraram lá na empresa, a empresa conseguiu manter ele ali, porque ele se dedicou e já está moldado para aquela empresa. Isso. E está aí já há 10, 12 anos na empresa, crescendo junto com a empresa ali. Eu acho espetacular isso. E a falta do... Quando fala, eu não consigo trabalhar porque eu não tenho experiência. Poxa, se você fez um estágio durante o estudo, já é considerado experiência, né? Sim, lógico. Eu tenho experiência na área. Enquanto eu estudava, eu trabalhei. Sim, e a própria empresa depois é o que você comentou, ela pode absorver essa mão de obra, até porque já está no perfil do que ela precisa para a empresa, né? E o cara já está treinado dentro da empresa, né? E isso, que nem eu disse, né? Qualquer empresa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma necessidade, um empresário, um comerciante tem uma necessidade de ter alguém para ajudar ele lá. E aí o cara está fazendo, a menina está fazendo um curso técnico de administração, né? Eu não sei como é que funciona. Ele precisa contratar, tem que ter um administrador na empresa formado para assinar o estágio dele. Como é que funciona isso? No caso do estágio, você precisa ter empresa aberta. Tá. Ok? CNPJ. Então você tem um CNPJ. Você pode contratar um estagiário para te auxiliar. E não interessa... Você e o Juninho. Precisa de alguém aqui para dar um suporte. Não interessa a área. Desculpa. A área é isso que o ideal é o quê? O que o aluno está aprendendo lá, ele coloca em prática Aplicar aqui. Ok? Não adianta você, um exemplo, né? Você pegar um aluno que está lá aprendendo a parte administrativa, né, e colocar ele em outra função. Por quê? Não está complementando aquilo que ele está estudando. Não tem lógica o estágio aí. Né? Não, e é ilegal isso. Não tem então, lógica, um exemplo, né? o cara está fazendo curso de administração, técnico de administração. E eu pego ele vai ser padeiro.
Não, nada a ver. Não, não pode. Isso não pode. Por isso que tem lá o relatório de estágio, tem acompanhamento do coordenador de curso sobre isso e também o acompanhamento do professor Hélio. Então ele tem que ter conexão com o curso. Com o que ele está Ou seja, estudando. ele está fazendo ADM, ele pode fazer atendimento ao cliente? Pode. Ele pode fazer até uma recepção? Dependendo dessa recepção, Do tipo, né? atrair, organizar, gerenciar. Pode trabalhar com planilhas? Pode. Ele pode ser vendedor? Pode. Então, faz parte dos mecanismos, das competências que estão atreladas ali. Sim. Agora, eu vou contratar ele e vai ser ajudante de pedreiro? Não. Não, nada a ver. Negativo. Nada Agora, ele pode controlar as ações do pedreiro com planilhas, movimentação, o que está chegando. Compras, né? Aí, ótimo. Que é administrar em si. Exato. Né? Administrar. A ação de administrar. Hoje, lá na ITEC, o que você tem de estágio? Quais são as áreas que oferecem? Todas? Então, não, aí é que está o ponto, né? As áreas de estágio é linkada aos cursos. Sim. Então, os cursos que a ETEC hoje Isso. disponibiliza, Todos os cursos têm estágios ali, é isso? Toma água. Ó, ô Plínio, toca aí e fala quais os cursos que tem. Depois ele fala que eu não dou oportunidade para ele falar. Deixa eu explicar. Olha o que os caras fizeram. Os caras pegaram o ar, eles colocaram aqui, ele está aqui direcionado, miraram para mim e falaram, senta aí é seu lugar. E ofereceram água umas 10 vezes. Vou contar aqui, né? Bastidor. Eu não entendi. Falei, não, eu não quero água, cara. Eu tomei antes de vir, né? Aí depois eu fui entender que eles viraram o ar para mim justamente para não poder falar. Então, tô tentando tomar água aqui. Pode abre o curso de comunicação lá na ITEC, porque uma das coisas que a gente aprende é a água, mas não para matar a sede, viu, Hélio? Lubrificar as cordas vocais. Uma que quando tem ar-condicionado já complica um pouco mais, fica muito seco, né? Mas é verdade, para você que está aí achando que aqui é tudo brincadeira, né? O Juninho sabe muito disso, já aproveitou o gancho que você mandou aí. A gente que trabalha com rádio, com TV, também tem uma técnica, você vê? Tudo tem. E a gente exercita isso todo dia, né? E o Hélio fez uma brincadeira e é fato. Por que a gente oferece água para todo mundo que vem aqui? Você está falando... Bom, vocês são professores, né? Então, você é professor também, Hélio? Sim. Você fala muito durante a aula. Você tem que arrumar a sua garganta de algum jeito, as cordas vocais ali. E quando o ambiente tem o ar-condicionado, é pior. Aí, meu. Seca. E aí a gente sempre oferece água, não por tudo que você grava, você vê um copinho de água ali assim e tal, você fala, é frescura, né, para mostrar a marca. Inclusive as nossas canecas já vão ser entregues, né? A gente tá com medo de pedir as canecas, porque o convidado vai vir querer levar a caneca embora, porque vai querer a caneca de brinde. Aí. Então a gente mandou fazer a caneca e um araminho que amarra na mesa, assim. Pra não... Só não vai estar colada, né? Enfim, já recuperou a voz? E olha que legal, né? Já recuperou? Os nossos jovens lá, logo o Laboratório Maker vai estar disponível. E eles vão fazer suas próprias canecas. Podem fazer a prototipação lá. Poxa, a 3D? Você tem a 3D já rola já, né? Só não está aberto ainda porque o espaço Maker não está rolando, né? Mas aí, você já viu já aquelas plotagens nas camisetas? Transferência? As camisetas, na cerâmica, no alumínio. Vai dar para fazer tudo isso também. Vai demorar isso? Eu só estou esperando chegar um negócio de madeira lá, que tipo uma arquibancadinha. Então vai montar ali, a gente vai organizar. Os equipamentos já estão lá. Já estou com os notebooks. Então minhas canecas eu vou fazer lá, ué. Pronto. Um projetinho. Pronto. A gente rola lá, vamos fazer a nossa caneca da nossa parceria. Tecvox. Boa. Exato, vamos fazer. Então já arrumamos a caneca aí. E vai ter o rádio interno lá. Que na verdade eu não lembro como é o nome do projeto que ficou lá, que é um espaço, vai ter um local, 3 locais na verdade, né? Mas são móveis, que já está lá com TV Ibaté, Rádio Ibaté, os parceiros da prefeitura, os caras estão bem conectados conosco, né? E é uma caixinha de som lá, legalzinha. E aí o aluno vai, espeta o dele e escuta o grupinho dele, escuta o seu som ali. Legal. Então, na hora dos intervalos, eles vão fazer ali seus espaços, seus movimentos. Vai ficar legal. Muito bem. É Tec de Ibaté, gente. Vocês não... Eu tenho certeza, quem está assistindo isso aqui, fora a galera que já curte a ETEC, não sabe de 10%. Eles podem ouvir o Vox também, né? Pois é, o Vox Podcast. E é isso aí, socializar essa informação, né? E o Vox Podcast, só lembrando, né, você que está assistindo aqui pelo YouTube ou escutando aí o podcast nas outras plataformas, também agora, segunda-feiras, todas as segundas-feiras, na Rádio Ibaté, do meio-dia, 1h da tarde. Esse tipo de informação
correndo ali no FM em 107.9. Então, muito obrigado pela audiência também de quem está ouvindo a gente aí. Certo, Plínio? Show, tem que falar essas informações para a gente fazer os insights aqui durante a transmissão. Passando aí, né? cada vez mais. Eu fiz algumas anotações aqui, Gil. Isso, vamos voltar para o estágio, que a gente já está terminando o tempo. Estourando aqui. Mas, então, qualquer empresa pode contratar, desde que tenha essa relação da função com o curso que está fazendo. Todos os cursos lá têm liberação para estágio, né? Quais são os cursos então, hoje? Hoje, que nós temos lá, Plínio, Antes não do esquecer... Posso tentar dar um passo a passo? Vai Pode, lá. pode. Melhor. Você que não tem convênio ainda com a escola. Então, a empresa que não tem convênio com a escola. Tem que ser conveniado. Primeiro, tem que fazer esse convênio. Então, lá. Primeiro passo de fazer isso daí, fazer esse convênio. Então, vai entrar em contato, liga na ETEC, ou manda um e-mail lá na nossa página, etecdebaté.com.br, ou as redes sociais. Vai chegar essa comunicação ao Hélio. E o Hélio vai fazer o primeiro contato. Tá. Vai pegar lá cartão CNPJ, as informações, pegar esse convênio, manda para São Paulo vincula a empresa, está conveniado. Tá. E esse é um processo que não é longo. E a primeira coisa que tem que fazer? Primeira coisa, tipo 15 dias, estourado, Tá. vamos imaginar. Feito isso, agora eu preciso de um estagiário. Beleza. Lembrando que existe uma legislação do estágio, então tem uma quantidade de estagiários que você pode contratar, de acordo com quantas pessoas você tem de efetivo na empresa. Sim. Mas esses trâmites, o Hélio passa isso daí específico para vocês. Assessora 100%. Isso, Exato. perfeito. Aí fala assim, poxa, você tem um aluno? Qual é o perfil que você precisa? Então tem uns caminhos lá, né? Ele pode te dar um briefing dos perfis do aluno e a gente pode selecionar alguns alunos e encaminhar para ele. Ou não, só abre aqui, manda eles encaminhar o currículo, eu analiso, eu faço entrevista. Tá. Então tem essa facilidade aí de nós podemos apoiar e falar, ó, esse aluno tem mais cara, esse aqui já tem isso, esse tem algumas Não é só características. buscar um estagiário, tem todo um suporte envolvido, né? Não é algo profissional e assim, todo matricial que existe um plano. Mas ele hoje é muito informal, mas tem esse engajamento muito grande para fazer isso funcionar. A ideia é que nós transformamos isso em um ecossistema que realmente funcione, né? Sim. Porque hoje pequenas empresas, você vai perguntar para ele, qual é o perfil que você quer? Ele fala assim, cara, eu quero uma pessoa. Ou seja, ele não tem isso, um desenho do cargo. Eu quero um cara para me ajudar, uma menina para me ajudar aqui. Ele não tem um desenho do cargo estabelecido, ele não tem um critério, sabe? As empresas não estão organizadas. E aí, vendo esse cenário, você fala assim, cara, você tem que fazer isso aí. Você já percebeu que isso é interessante? E isso ele vai ver lá no curso técnico em recursos humanos, formação de cargos e salários, desenho, as necessidades. Porque hoje você vai contratar, não vai dar tempo. Você quer contratar uma pessoa que vai fazer café. A pessoa que fazia café há 15 anos atrás era aquela pessoa que tinha aquela habilidade de aquecer a água, pegar o pó, colocar no coadorzinho, colocar na garrafa e tal. Aí você tem esse desenho do cargo. Nós não temos isso, mas tem esse desenho do cargo. E aí se usa 20 anos esse desenho do cargo. E aí hoje você está contratando aquela pessoa, e aí só que você usa a máquina de café. Ela fala assim, calma aí, isso daqui... Como é que faz? Onde eu coloco o pó? Mas tem que estar ligado na energia. Eu nunca usei energia, eu usava o fogão. Mas cadê o palito de fósforo? Mas cadê o gás? Então, não tem nada a ver. Você está com um desenho e contratando uma outra pessoa. Ou seja, ciclos totalmente diferentes, né? Então, é a necessidade desse desenho, dessa atualização. E aí nós tentamos aí de maneira informal tentar aproximar, enxergar o que ele realmente necessita e trazer esse profissional a apresentar. Então, mas não era isso que eu queria falar. Mas fala aí você. Mas vai dar tempo, relaxa. Então, para a empresa, além de ter o benefício de um estagiário, de ser um custo mais baixo, um profissional que está ali estudando, né, coisas novas, também tem essa assessoria, vamos dizer assim, né? Não é uma assessoria, mas esse apoio em organizar a sua empresa. Porque é o que você falou, se não tiver organizado, se não tiver uma situação do que eu preciso, também é chover no molhado. E você falou aí de custos, né? Na questão de custos empregatícios. Na questão do estágio, é praticamente zero para a empresa. Pois o que ela vai fazer é pagar o salário, remunerar a remuneração combinada com o aluno. Né? Dito isso, ela paga um seguro de vida, porque o aluno tem direito, né, até de seguro, porque ele vai estar num ambiente profissional, que também ela fecha, não é nada absurdo, mas não, ela não tem o custo da contratação, que de são os CLT, encargos ali não e tem. tudo mais. Isso ela não tem. Por quê? Na verdade, é aquilo que eu comentei. É um ato educacional escolar fora da escola. Então, a empresa está auxiliando nessa questão educacional
e profissional do aluno. E é um ganha-ganha. Os Exato. dois lados ganham. Dois lados. E o que o E é Hélio tá legal. Né? E é legal. O que o Hélio está querendo dizer é o seguinte: existem empresas mistas e empresas privadas que criam um caminho e cobram para fazer esse processo. Olha, você quer estagiários? Quero. Então, todo esse processo e convênio e tal, você vai te custar X por pessoa. Para a pessoa... Para a empresa falar, você quer um estagiário? Beleza. Eu vou procurar, identifico, faço isso daqui, mas custa tal. E a ETEC é zero. Oferece de graça. É zero. Por quê? Somos a entidade governamental. Sim. Então não cobramos nada. Sim. Mas se quiser fazer apoio junto à nossa PM, será um enorme prazer que nós temos gigantescas necessidades. Vários projetos lá. E não precisa ser R$10 mil, não. Pode ser R$50 por mês ali. Você coloca na PM, é uma entidade que é muito séria. Na verdade, o dinheiro volta para você mesmo. Exatamente. Estará lá. Faz a mesma coisa com a Vox, faz a mesma coisa com a Vox, que a gente continua entregando material aqui gratuito para vocês aí. Isso aí. E além disso daí, um exemplo, Gilzão. Essa empresa, ela não contrata um estagiário, vamos imaginar. Ela vai contratar, ela não sabe disso daí. Está conhecendo agora. O que ele faz hoje? Ele contrata uma pessoa. Ele vai gastar aí um salário mínimo, R$1.300, vamos colocar. Essa pessoa conhece alguma coisa da empresa? Não. É socializada com a empresa? Não. Tem que passar toda a cultura para ela? Tem. Tem que treinar essa pessoa para fazer as atividades ali necessárias? Tem. Tem que desenvolver para questões futuras? Tem. Ou seja, é R$1.300 mais todo esse desenvolvimento que tem que fazer com essa pessoa. Mais os encargos trabalhistas. E o risco de não dar certo. Exato. Aí, o estágio. O estágio, ele vai ter a oportunidade de fazer tudo isso, já capacitar toda essa pessoa, desenvolver. Ele já está atrelado ao meio educacional, que vai estar trazendo informações novas e mais atualizadas do campo de estudo. E, além de tudo, após esse estágio, o que o cara tem? É metade, pelo menos, do salário. 600, 500, 700 reais, depende aí de cada um. É a empresa que determina isso. Sim. E é isso que vai atrair ou não atrair também os jovens. E ele tem a oportunidade de fazer tudo isso por muito menos. E qualificar, menos, e a empresa se qualifica com isso também. E quando você pensa em desenvolvimento, né, social humano aqui na questão da cidade, local ou regional, né? Olha só, esse jovem vai estar estudando, hoje ele só gera custo para a família. Sim. Né? Automaticamente ele passa a trazer rendimento familiar, gera o comércio, gera várias situações. É uma cadeia, É né? uma cadeia. E assim, economia. Só para a gente fechar, você tem mais alguma informação relevante sobre... Tá bom, né? Tá bom. Para a gente fechar, o que a gente tem, o que mais a gente tem em Ibaté é comércio. Né? A gente tem muito comércio, prestadores de serviço, tem algumas indústrias também. Que, é claro, empregam muito mais do que assim, o número que o comércio empregaria. Por exemplo, o comércio tem 2 funcionários, uma empresa tem 30. Isso. Só que você tem mil comércios, né? Só que você tem muito comércio. Então, a maioria de quem nos assiste são os comerciantes também. E eu sei que vocês precisam de mão de obra para ajudar a desafogar o trabalho do dia a dia. Está aí a chance que vocês têm de colocar uma mão de obra com um valor que vocês consigam pagar, porque pesa para o comerciante pequeno, principalmente, pagar um funcionário ali integral. E acho que hoje não é um salário mínimo. Tem o piso do comércio que deve estar em torno de uns R$1.600 aí. Ou seja, você consegue ter um valor muito menor que você pague para ter aquele trabalho, está ajudando o aluno e está recebendo todo o suporte que a ETEC vai dar para você. Consegue quase levar 3 estagiários por esse valor. Né? Pois é. Olha o quanto você aumenta o seu atendimento, a sua administração, né? Então, aquilo, né, aproveita, né? Aproveita. E outra, dá fluxo, da outra roupagem. Movimenta tudo, né? Movimenta tudo. Exato. Então aproveita, né, Hélio? Isso aí. E dizendo, né, que se não conseguir o contato telefônico, redes sociais, etc., a escola está de porta aberta. Vai estar lá embaixo, Olha, mas vai lá. Vai estar o link da ETEC aqui embaixo, clica, já vai entrar no site, lá Perfeito. tem todos os contatos. Ficou com dúvida ainda acha que não sei se é para mim, procura o Hélio, procura o Plínio, liga na escola. Isso. Ou vai na escola. Isso, a porta, estaremos lá. Ibaté é tão grande que dá para você ir lá na escola a pé. Então, relaxa, a nossa cidade é pequena, aproveita o que ela oferece. Perfeito? É isso aí, gente. Isso aí. E agora, então, nós vamos continuar no podcast, hein? O Godoy, será que vem na próxima ou não? A cara dos dois, hein? A cara dos dois. Eu falei que ia durar 3 horas.
O Godoy, venha Godoy participar com a gente aqui. Venha Godoy, vamos fazer uma hashtag, venha Godoy. Venha Godoy. Venha Godoy. Só vou fazer um último agradecimento, agradecer todos o nosso time lá, os professores, parte administrativa também, que isso só acontece. Hoje nós estamos representando a escola aqui, né? Boa. Mas só acontece isso porque por todas as pessoas que estão envolvidas e principalmente o nosso alunado, né? Claro. Essa é a massa principal. É o caminho. É o que move. Isso aí. Muito obrigado aí por Abraço a vocês todos. estarem mais uma vez com a gente, a ETEC, parceira aí já de carteirinha aqui da Vox, da Rádio Ibaté, da TV Ibaté, enfim, nossos parceiros aí. Obrigado, viu, gente? Nós que agradecemos aí a oportunidade, João. Até a próxima. Valeu. Tchau, gente. Até mais.